Boa tarde, estamos aqui em mais um programa Educação de Classe e hoje um dos assuntos principais é a convocação da categoria para o nosso seminário de saúde. O Fernando já colocou aqui o cartaz. É uma programação que o CEP está fazendo voltada a todos os profissionais de educação da rede, tá? Não é específico para afiliados ao CEP. É uma programação informativa sobre saúde do trabalhador. Nós vamos ter vários momentos lá, algumas palestras sobre síndrome de Burnout. Nós vamos ter também sobre ergonomia, né? Prevenção de acidentes de trabalho. O doutor Hugo também vai estar lá no seminário falando sobre como a gente pode agir, qual é a orientação jurídica em relação aos próprios acidentes de trabalho que acabam ocorrendo também nas unidades escolares. E o principal, tem abono de ponto. Então, não dá para não participar dizendo que não pode, né? A grande reclamação das pessoas é que a gente monta, às vezes, algumas programações em que as pessoas não podem participar, ou por ser no sábado, ou por ser além do horário de trabalho. Essa tem abono de ponto. Fica aqui nosso agradecimento à professora Márcia Palma, que prontamente atendeu a solicitação do CEP, concedendo a liberação do ponto, o abono de ponto. Então, só para esclarecer, o ponto vai ser assinado lá no evento e nós vamos mandar a cópia dessa assinatura para a Secretaria de Educação para que possa fazer a comprovação e abonar o ponto junto à escola. É um dos primeiros eventos que tem abono de ponto. Muito importante isso, né? Uma grande conquista. A Rosilene Burger, que é da Secretaria de Saúde da direção do CEP aqui em Petrópolis, está se empenhando junto com toda a direção para estar fazendo um evento realmente bacana. Então, está aberto. E o Fernando estava lembrando a gente hoje que no cartaz, inclusive, a inscrição está marcada até hoje, está encerrando hoje. E nós vamos estar, como o ofício que a Secretaria de Educação ia mandar para as escolas, avisando as diretoras que o ponto está liberado, atrasou, e na verdade só saiu hoje, então nós vamos estar estendendo, e por conta desses feriados todos desse mês também, nós vamos estar estendendo essa inscrição até a próxima sexta, dia 3. Então o Felipe vai estar recebendo aí as ligações até o dia 3, tá? Uma pessoa por unidade escolar. Muito importante a participação, um evento bacana, preparado com carinho, vai ter almoço, né? Vai ter café da manhã, vai ter almoço, vai ser um evento no meio de semana, durante o expediente, então não tem por que não ir. E o pessoal também que quiser comparecer, né, que trabalha de manhã e quiser dar um pulinho na tarde, ou vice-versa, trabalha à tarde e quiser dar um pulinho de manhã, também vai ser muito bem recebido. É importante só ligar para cá para fazer a sua inscrição. Porque como vai ter essa parte toda que ele está colocando, almoço, lanche, a gente tem que ter uma base de número, né, de inscritos. Vai ter certificado também para a galera que estuda poder apresentar também na faculdade, né, em outros cursos. Muito bacana, realmente, muito bem preparado o evento. Tá? É para toda a categoria, não é só quem é afiliado, né? Cada escola pode ter um representante. Isso aí. Uma outra questão que a gente vai colocar hoje, e é uma coisa que muita gente não comemora, mas que nós aqui do CEP, eu pessoalmente e a direção toda, vai comemorar sempre, é a questão do enquadramento. Vitória da categoria, vitória da luta, vitória da greve de 2018. Embora muitos queiram diminuir esse fato, quem está aqui nessas listagens, está vendo no seu contra-cheque a diferença, está sentindo que realmente é uma conquista, né? Não é favor, ninguém está nos dando um presente, não é essa a questão. Mas nós que lutamos, nós que estivemos lá na rua, né? Aqueles 30 dias, nós temos que comemorar sim, porque as pessoas estão sendo beneficiadas. E eu estava vendo até com os meninos aqui agora há pouco, a gente vendo alguns nomes, né? Então tem, por exemplo, servidores aqui que, por formação, avançaram 2 níveis. Passaram de A para C. Do A para B, quantos por cento? 12%. Depois do B para o C, 10%. Então não é nem 22% não, porque na verdade ele ganhou 12% e em cima daquele é composto, né, Felipe? Felipe está sempre fazendo essa colocação, que às vezes a gente faz as contas aí e esquece que é composto, né? Porque é em cima do outro valor, não é direto lá do vencimento, é um pouquinho a mais. E hoje faz diferença, né, gente? A pessoa ter uma diferença de um mês para o outro no seu salário de 22% a 23%, não é em qualquer lugar que está rolando isso, né?
E isso é mérito de quem fez greve. Então, eu queria pedir mais uma vez, todo mundo que está na lista aqui, tá? Que não é filiado ao CEP, que não participou da greve, tenha a decência de chegar para o coleguinha da escola que fez greve e agradecer, né? Porque foi a luta dessas pessoas que fez com que todo mundo ganhasse. Todo mundo que vai para a greve, que vai para a paralisação, ele está lutando em nome de todo mundo. Então, da próxima, que as pessoas aprendam isso também. Se com aquele grupo a gente conseguiu isso, imagina se a categoria toda fosse, né, participasse, fizesse a greve quando é chamado, fizesse paralisação quando é chamado. A força do sindicato e a força da categoria está na união. Então, quanto mais gente participando das coisas, maiores as conquistas, né? Tivemos bastante ganho na greve, né? A gente vê porque quem está sendo beneficiado, que não fez greve, tem que reconhecer isso, né, no servidor, né? Então, os parabéns quem fez, porque estava 6 anos congelado esse plano de carga e salário. Há 6 anos a pessoa recebeu 22% de aumento. Sim. E lembrando que o retroativo está na justiça, tá? Daqui a pouco o doutor Hugo vai fazer um informe das ações e a gente vai estar falando sobre isso também. O pessoal deve ter estranhado também que essa folhinha do enquadramento por tempo de serviço, de formação, é muito menor que a do tempo de serviço. O número já é menor no todo, tá? E começou no mês passado. Então ainda tem um grande volume de tempo de serviço, está saindo menos do de formação. Daqui a pouquinho vai acabar o de tempo de serviço e esse aqui vai aumentar muito. Mas nós estivemos conversando com o secretário de administração ontem e colocando para ele que para o mês que vem, pelo menos, tem que ter 100 pessoas nessa listagem, né? Ele alegou que esse mês, por conta do feriado, também houve um déficit na quantidade de pessoas e prometeu se empenhar. Vamos estar cobrando também, cobrando lá da equipe do Adriano, né? Também aqui reconhecer que a galera da Secretaria de Administração tem feito um bom trabalho, né? A equipe do Adriano, da Carla, o pessoal dos enquadramentos, né? Embora eles não tenham plano de cargos e salários, né? Estão colaborando com o nosso enquadramento direitinho. É função deles? Mas estão fazendo de muito boa vontade também, né? Então a gente tem que reconhecer isso também. São poucas pessoas que estão lá também fazendo esse levantamento que é individual, né? Sim. Tudo no papel, então é bem demorado. E uma outra coisa, gente, tem gente que ainda insiste, não entendeu como é que funciona, isso não tem problema nenhum. Quando a pessoa não entendeu, a gente pode explicar 20 vezes, 30 vezes, isso não é problema, tá? Mas uma coisa que eu não aceito que falem é que tem favorecimento na listagem, entendeu? E o exemplo está aqui na mesa. O próprio Fernando, o processo dele era de que ano? 2012. Eu dei entrada em 2012, não fui enquadrado em formação até hoje. Já está chegando em 2014. Aí tive lá para ver o que aconteceu, o processo está uma bagunça, está tendo obra lá também, né? Nós podemos observar isso. Então muda de um lado para o outro, então acaba perdendo os processos pelo caminho. Então o servidor vai até lá com o seu número de protocolo e consiga esclarecer o porquê. Eles vão te dar atenção e vai estar pegando o processo. Acharam o meu processo e mês que vem agora vai estar sendo... Você imagina que esse processo era de 2012. Nesses 6 anos, isso ficou boiando por aí, né? Vai para um lugar, a secretaria mudou de lugar algumas vezes. Então, é uma burocracia também, né? Que é muito ruim. Isso precisa melhorar muito, né? Esses processos têm que ser eletrônicos. Não dá para você ficar com um processo físico, manual lá, né? Tem que ficar correndo atrás com um papelzinho para lá para cá. Agora, qualquer pessoa que tenha problema em relação a isso, não está com protocolo, está diferente das datas daqui, já passou a sua data, compareça lá na administração com o seu protocolo para solicitar informação. Se for necessário, pede o inteiro teor do processo para a gente poder ajudar a dar encaminhamento. Agora, tem tido muita confusão também com triênio, né? Muitas pessoas achando que deram entrada. Mas o CEP, até um rapaz colocou ontem no Facebook, que ele deu a entrada junto com o CEP, numa programação que a gente fez lá na Secretaria, que foram quase 3 mil processos, quase 3 mil protocolos. Né? Isso aí. Na justiça sobre o triênio. Isso, gente, foi triênio. E um outro que nós fizemos foi sobre imposto sindical.
Então, algumas pessoas estão confundindo e achando que aquilo tem a ver com enquadramento. Não tem, tá? O enquadramento é por tempo de serviço. A cada 5 anos, completou, tem que dar entrada. O triênio tem previsão de ser automático, mas não é. Então, tudo que é direito, completou, vai lá e dá entrada. A gente está lutando para que realmente seja automático. Mas enquanto não é, nós não podemos nos prejudicar não dando entrada, né? Que aí é bobear. E outra coisa, tem gente que deu entrada em um e esqueceu do outro. O Luciano mesmo, da direção do CEP, tinha esquecido de dar entrada no de formação. Em relação ao enquadramento por formação, tem um detalhe que ainda está dando problema. Quando as pessoas foram fazer o protocolo, muitos levaram o original, mas a pessoa que recebeu no protocolo não fez a autenticidade, não declarou que era igual. E aí, quando está chegando na comissão, um documento de formação sem autenticidade, sem a declaração de autenticidade, não vale nada. Porque eu posso fazer, hoje em dia, com a tecnologia que tem, posso entrar ali e fazer um diploma para mim de advogada. E aí? Então, tem que ter autenticação. Quem não quiser autenticar, não quiser ter a despesa da autenticação em cartório, ou não tiver tempo de ir ao cartório, pega o seu original, junto com a xerox, compareça lá na administração, tá? E a pessoa lá vai fazer autenticidade na hora. Declarar que é igual ao original. Se não tiver isso, o processo para. E aí a pessoa não vai estar na lista daquele mês. Então, por favor, verifiquem isso. Quem tem dúvida, pega seu protocolo, ou dá uma ligadinha para lá, ou dá um pulo lá, tá? Para que não aconteça isso, porque depois sai da ordem aqui, é claro. E aí ou vai ser encaixado no mês seguinte, ou pode acabar indo para o final da lista. Então, é muito importante estar olhando sim, porque eu achei que eu tinha dado entrada também no quinquênio. Aí fui pegar esse processo meu, era de formação em 2012. Aí ano passado, em 2018, eu dei entrada no quinquênio, em dezembro. Devo também sair mais para frente. Então, às vezes você acha que deu entrada numa coisa e não deu. Levantar todos os processos que a pessoa tem, o servidor, e dar uma olhada se realmente é aquilo que ele está pedindo. E nós estamos acompanhando. Então, aqui não tem mutreta na listagem, não tem queridinho de ninguém, entendeu? A Claudete mesmo, ainda brinquei com ela, nessa listagem agora que a Claudete foi enquadrada, por tempo de serviço, né? Claudete já está no CEP. Se fosse para ter algum privilégio, Claudete estava lá na fila primeiro, né? Porque ela já está há tanto tempo, mas não tem, tá? Então, a gente tratar com seriedade também, pensar no que a gente coloca no Face também, né, gente? Nos comentários. As pessoas, às vezes, agem com uma certa vulgaridade em relação a isso, né? Coloca qualquer coisa lá. Ah, tem favorecimento. Ah, os queridinhos. Queridinho de quem? Não depende da gente, é a listagem, e a gente está acompanhando. Então, quando a pessoa diz que tem favorecimento, está dizendo que nós não estamos acompanhando ou que estamos concordando com isso. Não dá para aturar isso. Então, resumindo, né? Hoje na educação nada é automático e nada é por indicação. Depende do próprio servidor tomar a iniciativa de pedir o protocolo. E lembrando também que por mais que não esteja saindo treino, quem tem direito dá entrada. Porque como vocês viram, a listagem, né, a ordem da listagem é por entrada do protocolo. Então, quanto mais cedo você der entrada, melhor. Por mais que não esteja saindo agora, por enquanto, aí no treino. Algumas pessoas também, gente, estão confundindo. E na tabela, essa tabela ela trabalha em duas maneiras. Assim, aqui na horizontal, é por formação. Então, se eu mudei do A para o B, eu vou ter 12% de diferença. Se eu mudei do B para o C, 10% em cima desse aqui, tá? Mesma coisa. Se for a pós-graduação para o mestrado, aí já é 8%. E do mestrado para o doutorado, 6%. E aí o pessoal fala assim, é até engraçado. Poxa, mas o mestrado paga menos. É por quê? Porque também aqui o doutorado é um número mais reduzido de pessoas. Então, quando foi montado o plano de cargos e salários, a intenção foi que o índice maior ficasse em graduação e pós-graduação, que é o que a maioria da categoria possui. Tá? Então, isso aqui foi intencional. E a tabela corre aqui na vertical. Na vertical, ela corre por tempo de serviço. Então, mudou 0 a 5. Se eu tenho 5 anos e 1 dia, eu tenho que ir lá protocolar. Tá? Não tem que esperar completar 10 anos. Já é de 5 a 10. Então, já tem que estar ganhando. Senão, você vai ficar 5 anos esperando. Independente de estar congelado ou não, se não der entrada, não recebe. Tá?
E uma das questões que a gente colocou, até num vídeo que o prefeito divulgou de uma reunião que nós fizemos lá, é justamente essa. O que nós não podemos nunca mais permitir é que nenhum governo, nenhum prefeito tenha a ousadia de congelar o plano de cargos e salários. Porque a carreira nossa só existe se o plano estiver descongelado. Senão, não é carreira. Se eu vou entrar e vou ficar a vida inteira ganhando a mesma coisa, então eu não evoluo em nada, não adianta ter plano, né? Uma outra questão, e uma coisa até engraçada que eu estava brincando com o Hugo hoje, é que isso aqui ainda não saiu no Diário Oficial. Se saiu, deve estar saindo hoje. O Diário Oficial tem um delayzinho para publicação, né? Então, às vezes, não aparece na página da prefeitura. E aí a gente colocou lá, logo uma servidora colocou, mas isso está aqui no Diário Oficial. Isso não se está no de hoje ou até no de sábado, está saindo durante a semana, mas foi documento fornecido pela Secretaria de Administração. Tá? A gente também não iria lançar e divulgar nos grupos de Zap no Facebook um documento que não tivesse respaldo da Secretaria de Administração. Ninguém aqui é maluco também, né? O que mostra o acompanhamento do Exatamente. Como a Rose acabou de falar agora, nós estamos acompanhando de perto todo o processo, todo o procedimento. Inclusive, essa listagem foi feita por nós lá, exatamente, na Secretaria de Administração. Nós fomos lá buscar essa listagem, diretamente da fonte. Queríamos aqui agradecer também ao secretário de Administração, Marcos Schonsenhausen, que tem cedido esses documentos com a maior presteza, né? Que ele poderia também não ceder e falar, espera publicar. Né? Mas tem cedido também, porque também não é interesse nenhum, não vejo em que isso melhoraria a situação deles, né, de segurar um documento. Mas para nós é importante porque as pessoas ficam ansiosas, querendo saber se estão enquadrados, se não estão, né? Querendo saber quando vão receber. E a listagem funciona assim, gente. Publicou agora, dia 20, 20 e poucos, no pagamento já está com essa diferença. Então, por favor, confiram lá na tabelinha. Toda revista nossa, nós temos colocado a tabela. Infelizmente, é a mesma tabela, desde 2016. Tá? E toda vez que eu publico isso, eu fico pensando, falo, nossa, né? A gente está com a mesma tabela desde 2016. Vamos nos preparar para... Nós temos uma questão na justiça para mudar isso e vamos nos preparar para a luta esse ano para que a gente possa modificar também isso daí, né? Ter uma tabela diferente, porque esses ganhos aqui, numa tabela diferente, eles se tornam ainda maiores. Uma outra questão importante, gente, que as pessoas perguntam muito sobre enquadramento, é se pode qualquer curso. E não é aceito. Lá no plano está muito bem especificado. São cursos na área da educação. Tá? Então, para concorrer à progressão aqui, a promoção, desculpe, de formação, tem que ser curso ligado à área da educação. Tá? Ou alguma licenciatura ou pedagogia. Não servem cursos que não tenham a ver com isso. Não é só uma graduação comum. Tá? Tem que ser licenciatura ou pedagogia. Okay? No de tempo de serviço, algumas pessoas estão avançando 2 níveis. É porque tinha um processo antigo, demorou tanto, congelou tanto tempo, que já deu tempo de formar outro. E aí está sendo enquadrado. Tá? E tem gente, também pelos comentários no Face, quando a gente publica a lista, que deu entrada em 2012, e aí foi enquadrado, a diferença foi tão pouquinha que o salário era menor ainda, que as pessoas nem notaram, e não deram mais entrada. Então, aquele de 2012 já foi. Tem que dar entrada urgente no outro, tá? Então, peguem a tabela, comparem lá com o contra-cheque de vocês, tem que estar no nível certinho. Se não está, tem que procurar seu protocolo. Se não tiver, dá entrada. Agora, antes de dar entrada de novo, dá uma passada na administração, porque se você já tem um processo e está em alguma pendência esse processo, é mais fácil resolver esse do que abrir um outro. Fazer o caminho todo de novo. Né? Muitas pessoas foram enquadradas em 2012 e estão achando que o processo está andando. Eu sou de 2012 e ainda não estou recebendo. Já foi. Já foi. Então tem que dar uma nova entrada, que já passou mais 7 anos. Sim, né? já tem direito a mais um que vem. Mais um ou 2. Então tem que pode ser dúvida onde encontrar essa tabela. Essa tabela tem no blog, né, Felipe? No blog do CEP. Tem no Facebook, tem em todas as nossas revistas e em todos os grupos de Zap. Qualquer pessoa que não tiver, só entrar, ligar para cá, passar o e-mail, o Felipe manda para o e-mail também, para qualquer um que queira,
tá? Essa tabela é pública, não tem problema nenhum. Foi elaborada pelo CEP, porque como aqui em Petrópolis, como em várias outras administrações, não tem tabela. Você vai para um município qualquer, não tem tabela. Ninguém sabe quantas pessoas ganham. Aqui não, é isso. É coisa pública. Gera uma segurança. Todo mundo sabe quanto é. Se está diferente, isso aqui tem que reclamar, né? Isso é para esclarecer esse ponto. E semana que vem estaremos entregando a revista também com a tabela. Semana que vem a revista fresquinha, já foi para a gráfica. E na segunda-feira a gente já vai estar divulgando, inclusive no blog, a revista nova, a revista de maio. Já com esses enquadramentos todos aqui. E por que a gente está colocando isso na revista? Não, mas já saiu no Diário Oficial. Porque aquilo ali, essas revistas, elas são um documento histórico do sindicato, né? Eu tenho a primeira revista que nós fizemos, foi lá em 2013. E quando a gente abre aquilo ali, dá aquela folhada, a gente, puxa, viaja no tempo, né? Olha, a gente está lutando por isso desde 2013. Então, quando a gente vê publicado isso aqui, é uma conquista de uma coisa que a gente está lutando há 6, 7 anos. É muito importante. E também fica registrado, né? Para que todo mundo tenha acesso. Olha, foi, não foi. Quem está na dúvida, está aqui, eu fui enquadrada, não fui enquadrada, para acompanhar. E para ver o volume que é, né? Porque eu fico muito triste, porque às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas. Às vezes querem fazer uma oposição ao governo desmerecendo uma vitória da categoria. O governo tem os seus problemas e vamos combater os problemas do governo. Agora, sem desmerecer as conquistas da luta da categoria. Esse enquadramento aqui é conquista da luta da categoria. E uma vitória suada, né? Que foi 30 dias debaixo de sol e chuva, andando pela cidade. 30 dias em 2018. É uma conquista de luta acumulada. Por quê? Porque a gente está brigando por isso desde 2013. Quem participou da greve de 2014, inclusive, ficou sem salário, tá? Nós fomos descontados em 30 dias de salário por participar de uma greve para conseguir isso aqui. E nós fomos conseguir 3 anos depois, 4 anos depois. Então, é uma coisa que não é benesse de nenhum governo. Fruto da luta da categoria. Então, ninguém misture as coisas, ninguém venha atacar essa conquista, porque essa conquista aqui é dos profissionais da educação, é do sindicato junto à sua categoria, ok? E um outro fruto da luta é a questão da chamada dos concursados. Também saiu aqui, depois de bastante insistência do sindicato, colocações, a convocação de 128 novos concursados. Queremos dar as boas-vindas a esses companheiros. Vamos estar acompanhando todo o processo de entrega de documento, exames, até a posse, nomeação e posse dos concursados. A gente acompanha, inclusive, na secretaria, a escolha de vaga, né, para a escola que a pessoa vai ser encaminhada. Agora, hoje, nós tivemos aqui também uma reunião, né, para falar sobre isso. Porque esse concurso aqui, ele expira, a validade dele encerra em maio agora. Já está na prorrogação, porque o concurso foi em 2015, prorrogou por 2 anos e mais 2 anos. Então, agora em maio de 2019, perde a validade. Tá? Só que nós temos uma carência muito grande na rede. Então, queria que eu falasse um pouquinho sobre isso. Qual vai ser a ação do CEP? Então, na verdade, no edital tinha um número de vagas, né? Esse número de vagas foi cumprido e foi chamado além desse número de vagas. Mas, como a Rose disse, existe uma carência, e essa carência é evidente na rede, que muitas das situações ela é suprida por contratos, né? E a gente sabe que, inclusive, isso é disposto na Constituição, que o concurso público é a via adequada para suprir essa carência no serviço público, essa carência permanente. Não se trata de uma questão do momento, uma situação excepcional de licença-prêmio, né? Temos muitos profissionais em licença-prêmio, então vamos fazer alguns contratos para suprir essa carência. Se trata de uma carência permanente. Essa carência permanente tem que ser suprida pelo governo municipal através do seu concurso público. Se tem um concurso público vigente ainda, né? Ainda não terminou a vigência dele, o município tem que convocar as pessoas aprovadas. Então, a gente tirou nessa reunião de fazer uma ação civil pública, o CEP vai ser o autor da ação civil pública, para que o município, primeiro, informe a quantidade de contratos que existem na rede
e, evidenciada a carência, né, o juízo possa determinar que o município cumpra com o concurso público e nomeie as pessoas. Né? Respeite a classificação do concurso, mas que supra essa carência da rede a partir do concurso público, respeitando os princípios constitucionais e não fazendo 1 milhão de contratos para suprir isso. Né? Isso. E aí é importante colocar, gente, que para essa ação, é uma ação do sindicato, uma ação civil pública do sindicato, não vai necessitar de documento pessoal de nenhum concursado. Então, ninguém precisa trazer nenhum tipo de documento. Se a ação tiver êxito, as pessoas que têm direito serão beneficiadas. Isso quem vai determinar é o juízo. Sim. Tá? E aí um detalhe importante, Rosa, a questão que às vezes isso cria uma ansiedade, né? Sim. A ação judicial, uma ação demorada, principalmente num tema que é controverso, vão ter que ser juntadas provas no meio do processo mesmo, né? Se o juízo determinar que o município tenha que juntar todos os contratos, né, a listagem, a quantidade de contratos que existem na rede, isso tudo demora, né? Sim. Ainda mais vai sair uma sentença, tem possibilidade de recurso, a gente sabe que processos judiciais naturalmente são demorados. Então, é importante dizer que não tem uma previsão, né, disso sair, nem há uma previsão também de garantia de vitória também. Isso, gente, na justiça, ninguém pode garantir vitória. Né? A gente faz solicitações, faz pedidos, e a justiça acata ou não os pedidos de cada parte. Então, tem que aguardar. Mas é uma movimentação que nós estamos fazendo, reconhecendo a justificativa, né, a precisão dessas pessoas que foram aprovadas, que estão desde 2015, né, com a possibilidade de serem chamados, havendo carência na rede. Se não tivesse carência na rede, então não precisaria nada disso. Tá? Agora, isso não desobriga e nem vamos deixar de lutar pela realização de um novo concurso. Tá? Para todas as áreas. Né? Nós estamos desde 2012, e o Fernando sempre fala sobre isso, a gente sempre conversa muito sobre isso, em relação aos demais cargos, às demais categorias. Zelador não tem mais, zelador é cargo em extinção. Quem está, não tem mais concurso para essa função. Mas auxiliar de serviços gerais, cozinheira, educador de educação infantil, secretário, inspetor, auxiliar de secretaria, essas pessoas todas estão na rede, a rede parou, né? Só que de 2012 até 2019, as pessoas se aposentaram, as pessoas faleceram, as pessoas arranjaram um emprego melhor. A rede aumentou. A rede cresceu, né? Então, é óbvio que a rede é uma coisa viva, né? Entra e sai gente toda hora. Se não está entrando ninguém e só está saindo, então tem um déficit. Diferente da Previdência, aqui tem um déficit, que é o de gente, pessoa, carne e osso, trabalhando na escola. Então, isso tudo atrapalha, inclusive, para a conquista das 30 horas. Nós precisamos que seja feita a reposição do material humano nas escolas. Nós precisamos que seja feito concurso. Tem escola que tem um auxiliar de serviços gerais, tem escola que tem uma cozinheira da rede, o resto todo mundo é contrato. Se a justiça determinasse acabar com o contrato amanhã, a rede fechava, parava. E tem, olha, vou dizer mais, eu acho que até agora a justiça não se manifestou em relação a isso, de dar um tipo de ordem desse, porque seria o caos na educação. Porque a maioria das escolas tem um número absurdo de contratos. Então, é preciso a realização de um novo concurso. A gente tem questionado isso, solicitado ao governo isso, já começamos as conversas em relação a isso, levantando essa necessidade, né, de ter concurso para todas as áreas. E outra coisa, em relação a isso, falar também sobre as 30 horas. Porque as pessoas perguntam, o CEP parou de falar de 30 horas. É que hoje não tem condição nenhuma, né, de ter essa direção de 30 horas, porque não tem servidor na rede. Só tem contratado. O contratado não vai fazer 30 horas. Então não tem. Precisamos primeiro organizar a rede, né, fazer um concurso, colocar, para depois começar a trabalhar em cima das 30 horas. Nós temos que destruir todas as coisas contra a realização das 30 horas. E a falta de profissionais hoje é apontada, inclusive, pelo próprio Ministério Público, como um empecilho para a realização das 30 horas. Né? Uma das primeiras alegações que a promotora fez na reunião foi essa. Tem gente suficiente para isso, para fazer 30 horas? Então, é obrigação do governo suprir as escolas com material humano. Estamos cobrando isso em todas as nossas reuniões, conversando seriamente sobre isso,
e vai ser levado esse assunto, inclusive, também para a nossa Assembleia de Campanha Salarial, para que a gente possa estar incluindo esse item na nossa pauta de reivindicações para a campanha salarial. Bem, já falamos do enquadramento por tempo, agora o doutor Hugo vai falar um pouquinho sobre uma atualização dos nossos processos coletivos, que as pessoas também ficam ansiosas em saber como está cada ação. Sim. A gente entrou com uma ação no final do ano de 2018 sobre a questão do adicional de férias, né, para ser pago antecipadamente. Isso está no Tribunal de Justiça, isso foi um mandado de segurança, porque a gente tentou fazer com que desse efetivo, tivesse um resultado efetivo ainda para as férias de janeiro. Infelizmente, a gente não conseguiu, até porque teve o recesso, né? Mas o processo continua. A liminar, a gente não conseguiu ela foi indeferida, mas no mérito, ainda se discute o mérito do direito dos profissionais de receberem o adicional antecipadamente, antes das férias. Além dessa, tem a do triênio. A do triênio, a gente chegou até aí no fórum, né, Rosa? Sim. Então, aí a gente conseguiu falar lá no cartório. E a do triênio está em conclusão. Vai para a conclusão, na verdade, a gente não conseguiu, teve indeferimento da liminar também, mas daqui a uns início de maio, meio de maio, já deve para a conclusão para o juiz dar a sentença. E o processo do triênio é um processo que a gente, né, o triênio no estatuto, ele tem a concessão automática garantida, Sim. Apesar de... Não é uma matéria discutível. Exatamente. Então, o próprio juiz mesmo, ao indeferir a liminar, ele indeferiu por outras razões, mas ele diz que o processo já está com as provas já suficientes para se ter um julgamento. Não tem dúvida. Então, a gente acredita que seja uma possibilidade de vitória, mas isso deve acontecer mais para final de maio. Além desse, um terço... Lembrando que nesses prazos, o prazo da justiça é em dias úteis, tá, gente? Porque às vezes a gente fala assim, daqui a 15 dias. Aí vai olhar no calendário 15 dias úteis, é um pouco mais para frente. Sim. Um terço de planejamento, né? Também que é uma ação importante. Essa um terço de planejamento, a gente conseguiu vitórias importantes. A gente conseguiu aqui na primeira instância, foi para o tribunal, a gente conseguiu também. Agora o município recorreu ao STF. Então foi para o Supremo Tribunal Federal, a gente já apresentou a nossa resposta, e isso está lá, na verdade está na vice-presidência aqui do tribunal, porque tem um juízo de admissibilidade e depois vai subir para o STF. Porque agora não vai direto. Primeiro, Sim. No TJ, eles decidem se é cabível aquele recurso ordinário, não. Exatamente. Quanto aos dissídios, né, que foi uma vitória importante que a gente teve também do reajuste de 2016, 2017, aquele que faltou em 2016, e o de 2017 inteiro, que a gente conseguiu na justiça mais de 9%. O município recorreu, então está no tribunal, e o relator, o desembargador, já fez uma remessa para o Ministério Público se manifestar nesse processo. Então também está caminhando. Dos enquadramentos, que eu acho que dialoga bastante com o que a gente falou antes, né? Apesar da grande vitória do CEP na questão dos enquadramentos, a ação continua, perde uma parte do objeto, porque a gente pleiteava que os enquadramentos fossem regularizados. E quanto a isso, perde-se o objeto da ação. Mas a ação continua pleiteando os retroativos. E é sempre importante lembrar, todas as pessoas que estão sendo enquadradas agora, fruto de uma vitória da greve, elas não perderam esses meses que elas deixaram de ganhar. É possível pleitear todos esses valores retroativos. Nós estamos pleiteando isso nesse na ação coletiva, exatamente. Só para as pessoas entenderem, porque quando monta o processo, tem que ler lá naquela parte dos pedidos. Às vezes, num processo só, são feitos vários pedidos. Sim. Então, nesse processo de enquadramento, nós fizemos alguns pedidos. Então, um primeiro pedido perdeu o objeto, que era o descongelamento. Não precisa a justiça determinar, porque já está acontecendo. Agora, ficou o retroativo, que é um dos nossos pedidos. Então, esse processo continua. Tá? Do Vale Transporte, que foi também já regularizaram, né? O município vem pagando o Vale Transporte, e que foi também, apesar de não ter uma sentença favorável, né? Uma decisão judicial favorável, mas a propositura da ação acabou gerando um resultado fático do município regularizar essa questão. E que faz diferença na vida das pessoas, né? Porque as pessoas eram obrigadas a colocar do seu dinheiro para trabalhar. Né? E o último, a questão do ETJ, que é aquela discussão que a gente cobra que o município tivesse cumprido até o final de 2017 o ETJ, né? Porque seria um contrato de 2017, no regime de ETJ, e resolveram mudaram para o sistema do RET no meio de 2017, né? Mais para o final. Então há uma ação do CEP também, a liminar. Foi favorável ao CEP, mas aí o município recorreu, o tribunal
suspendeu os efeitos da liminar, mas no mérito o processo continua e está próximo, também está concluído para a sentença. Então, possivelmente, em breve, deve sair o resultado final dessa ação também. Com relação ao RET, gente, é importante também lembrar a todos que nós temos feito uma movimentação constante também em relação ao governo para modificar o valor do RET. Né? E foi uma grande injustiça, acho que foi o marco negativo na educação em relação a esses 2 anos de governo, é a questão da modificação, mexer no plano de cargos e salários sem consultar o sindicato, sem consultar a categoria, e isso feriu os professores de uma maneira assim, absurda. Né? Então é preciso modificar isso. Nós temos profissionais fazendo o mesmo trabalho, ganhando uma coisa num turno e ganhando um outro valor muito abaixo em outro. E agora que as pessoas estão sendo enquadradas, o RET está ficando mais abaixo ainda, né? A situação está ficando cada vez mais gritante. Então, é preciso que seja corrigido com a máxima urgência, tá? Uma pessoa que está perguntando aqui que o processo dela é de 2012. E aí, ela não está aqui. É aquilo que a gente acabou de falar. Já teve o enquadramento. Tá? Então, é preciso que a pessoa verifique na tabela, porque às vezes a pessoa acha que não foi enquadrada. Tem que pegar o contra-cheque, olhar aqui a letra e o número. No contra-cheque do nível, né? Tem. Aí tem. A letra é o seu enquadramento por formação. E o número por tempo de serviço. Quem tem só a primeira formação é letra A, do que é pedido para cada carreira no edital do seu concurso. Tá? Então, professor tem graduação? É B. Tem pós? É C. E assim vai em cada função dessas. Tem que olhar na tabela, por isso que a gente publica a tabela sem nenhum problema, repetidas vezes, para que todo mundo tenha acesso imediato. Mudou o contra-cheque? Vai lá na tabela e confere. Tá? Porque aí você tem certeza se está adequado ou não. Se não tiver adequado e não deu entrada, tem que dar entrada para modificar isso, tá? E se deu entrada, né? Que o Lucianito está perguntando, se deu entrada e não foi enquadrado, faça igual eu fiz. Vai até a Secretaria de Administração, marca plantão e fala, não, quero ver no processo, tem que achar. Sim. Tem que estar ali. Eles vão achar e vão dar esse processo de 2012, como a Lucianeta está colocando aqui, é o que a gente estava falando com o Fernando, né? Um processo que já está há 7 anos caminhando por aí. Um processo físico, de papel. Sim. Então, né? Tem que verificar. E a administração é responsável por esses papéis. Não dá para dizer, não cabe dizer que sumiu, que perdeu, tá? Tem que dar conta. Se tem o número lá do protocolo, eles têm que dar conta disso, ok? Para completar também, mesmo que a pessoa tenha perdido aquele comprovante de protocolo, pelo nome da pessoa, você consegue fazer pesquisa, né, Rose? No protocolo, não. No protocolo consegue. Lá no protocolo mesmo, tá? Você abaixa todos os processos que você tem. Na parte eletrônica, não, tá? Na parte eletrônica tem que ter o número do processo. Agora, pessoalmente, lá no protocolo geral ou na Secretaria de Administração, eles consultam o sistema na hora e conseguem achar pela matrícula. Ou seja, a pessoa tem que ir lá presencialmente, né, com o documento, para verificar o nome e aí sim tirar a numeração do protocolo, caso tenha perdido o comprovante. Uma outra questão, gente, nós tivemos a publicação durante esse mês de abril de algumas demissões do serviço público. E o que a gente está orientando? Algumas pessoas não procuraram ainda o sindicato. Então, quem já procurou, a gente já está orientando. A primeira coisa a fazer, em relação a qualquer penalidade sofrida, suspensão, a mais grave, a última, né, é a demissão. Qualquer pessoa que tenha passado por um processo administrativo e tenha sido penalizado, tem que solicitar o inteiro teor do processo, para que os advogados possam analisar a peça e poder ver se tem recurso, se cabe recurso, onde que a gente faria isso, tá? Mas é preciso estar com o inteiro teor à mão, ok? Então, se alguém passou por essa situação, por gentileza, procurar o sindicato. E eu queria fazer aqui um apelo, inclusive, ao nosso colega Paulo Aragão. Quem conhece o Paulo, por favor, orientá-lo que ele procure o sindicato, que eu vi uma publicação dele no Face, fiquei muito preocupada com a situação dele. Pelo que parece lá na publicação, ele foi demitido, nós não sabemos ainda qual é a questão, mas se alguém trabalha com ele, ou se o próprio Paulo estiver nos assistindo, por favor,
compareça no sindicato aqui na segunda-feira para que a gente possa tomar pé da situação e, se possível, colaborar na defesa do companheiro, se for esse o caso, se for pertinente. Mas qualquer um que esteja nessa situação, primeira coisa, Secretaria de Administração, Protocolo Geral, pediu inteiro teor do processo, tá? Para que a gente possa estar dando encaminhamento a essas questões. Na revista desse mês também, que o Fernando vai estar junto com o Daniel, com o Luciano e com os demais que entregam a revista, vai ter uma convocação para as secretárias. Uma plenária de secretárias está marcada para o dia 17 de maio. É que são 3 sextas-feiras seguidas aqui de reunião, já estava confundindo as coisas. As secretárias vão ser chamadas para essa plenária para quê? Existe uma distorção em relação ao edital do concurso das secretárias e a tabela de pagamento. Na nossa tabela, aqui no setor das secretárias, pula direto do médio para a graduação. Só que o concurso das secretárias não é de ensino médio. O concurso delas é de nível técnico. Então, o salário delas não pode ser igual à carreira do nível médio. Tá? Então, o delas aqui já deveria começar no nível técnico, com um valor superior, é óbvio, ao nível médio. Então, é preciso que a gente monte toda uma discussão em cima disso, todo um projeto para ser levado ao governo. Para quê? Porque isso aqui é modificação do PCCS. Então, tem que ser montado uma emenda ao PCCS. O prefeito tem que levar esse assunto à Câmara, tá? E eu tenho certeza absoluta que nenhum vereador vai se opor a corrigir isso, né? Com certeza, nesse momento. Se tiver alguns, inclusive, que estão devendo a categoria, porque votaram esse absurdo da mexida do plano, votaram aquele absurdo dos 6%, né, de deixar 6% para o outro prefeito pagar, né? Então, esses daí tem uma dívida com a categoria, inclusive. Mas eu tenho certeza que todos os vereadores vão entender muito bem essa questão aqui e vão estar colaborando com as secretárias. Mas, como tudo, a gente precisa de mobilização, né? Papel sozinho, a gente pode entregar 50 mil folhas lá na prefeitura. Se não tiver um grupo atrás do papel, né? Se não tiver uma categoria mobilizada atrás do papel, não se chega a lugar nenhum. Então, secretárias, por gentileza, plenária das secretárias de escola, dia 17 de maio, aqui na sede do sindicato. Tá? A gente vai estar nas outras semanas também reafirmando essa convocação para que ninguém se esqueça. Uma outra questão é como... a Luciane está falando aqui que na administração falaram que não encontraram o processo dela. Então, vou pedir a Lucianita que segunda-feira, se possível, dê um pulinho aqui no sindicato para a gente poder estar comparando contra-cheque, com tabela, verificando o processo, ajudando a ligar lá para a administração para estar resolvendo esse impasse aí. Qualquer outra pessoa, se essa questão não é só com a Lucianita, qualquer outro filiado que esteja com essa dificuldade pode comparecer ao sindicato, que a gente vai estar prontamente atendendo, tá? Quem não é filiado pode estar se filiando no momento também da visita ao sindicato, tá? Não tem problema nenhum. A gente filiou, a gente já começa a atender. E aí, só para esclarecer essa questão, uma coisa são as coisas coletivas. Então, a gente, no processo, pede um enquadramento e a justiça determina se é para filiados ou não, tá? Em alguns processos, a justiça está colocando só para filiados. Agora, acompanhamento individual, aí é só para filiados. Só para filiar. Tá? Então, quem não é filiado, é só acompanhamento geral. Para ir junto na secretaria, para advogado fazer defesa particular, aí é só para filiados. A filiação está aberta o ano inteiro, qualquer um pode se filiar. Ok? Uma coisa também importante, muito importante, é que nós precisamos fazer uma orientação aos aposentados da rede estadual que fazem parte do processo Nova Escola. E esse assunto, a gente fica muito à vontade, porque eu já fui diretora do Departamento Jurídico do CEP Central e o Hugo era o estagiário, quando o Hugo ainda era estagiário, lá no CEP Central, trabalhou com esse processo diretamente, né? Sim. Então, ele tem know-how suficiente para estar
fazendo todas as orientações necessárias. Então, quem é desse processo? Essa reunião é específica para os aposentados da rede estadual que estão no processo Nova Escola. Quem não está no processo ainda, não precisa vir à reunião, nessa reunião, tá? Por quê? Porque o assunto vai ser específico sobre orientações sobre esse processo. Vai ser no dia 24 de maio, ali no Sindicato dos Metalúrgicos, tá? Nós estamos vendo só a questão do horário, a gente pensou no horário e está acertando lá com o seu Carlinhos, do Sindicato dos Metalúrgicos, qual é o melhor horário para esse atendimento. Fazer aqui também o nosso agradecimento ao Sindicato dos Metalúrgicos, que sempre colabora com a causa dos trabalhadores, é um sindicato parceiro que tem cedido sempre o seu espaço para essas reuniões do CEP. E em especial essa, né, que é em relação aos aposentados, gente que contribuiu a vida inteira para a educação, merece todo o nosso carinho e todo o nosso respeito. E um assunto importante, né, gente? Antes desse outro, muito importante, falar da questão do intérprete de Libras. Hoje nós tivemos aqui no CEP uma das concursadas intérpretes, aliás, a única que resistiu, que continua na rede, que as outras todas desistiram, tá? Porque existe um problema grande em relação ao salário e à carga horária, uma diferença do edital com a legislação federal sobre esse assunto, é profissão regulamentada, então tem regras específicas que têm que ser seguidas e que não estão sendo seguidas aqui no município. E nós combinamos, inclusive, uma reunião do sindicato, do CEP, que representa esse povo em relação ao serviço público, e o sindicato dos intérpretes, que tem um sindicato específico, nacional, para essas pessoas também, que tem essa formação, que tem essa atuação. Profissionais cadastrados, né? Que, como o Conselho de Educação Física, pessoas que fazem parte de um conselho específico. Existe esse conselho também, essa associação dos intérpretes. Nós vamos estar fazendo uma reunião conjunta, agora no mês de maio, para estar tentando resolver esse impasse. Nós entramos com um processo administrativo em relação a esse assunto e está na Procuradoria. Então, nós gostaríamos aqui também de público, de solicitar ao doutor Sebastião que encaminhe esse assunto lá na Procuradoria, veja qual é o procurador que está responsável com esse processo, para poder dar celeridade, né? Porque é uma coisa muito grave, é um déficit muito grande a nível de salário, e não só isso. O principal prejudicado aí é o aluno surdo, que está deixando de receber um atendimento digno, né? E além, Rose, isso é importante, que além da questão salarial, é a questão de risco de acidente em serviço, porque elas têm uma carga horária sem a garantia de revezamento, que é garantida em legislação também. Então, inclusive, há uma orientação do Ministério da Educação sobre isso, revezamento desses profissionais. Porque senão, primeiro que a qualidade do ensino, né, cai. E segundo que para o profissional há um grande risco para a sua saúde também. Sim. Pode gerar até mais danos para a própria administração, né? Que vai ser um profissional depois em uma situação de acidente de serviço. A gente estava conversando com isso com essa menina, com essa servidora, que é intérprete, e o que muitas pessoas não entendem é isso. Ele é um tradutor. Então, é como se eu fosse tradutora de língua inglesa, ou tradutora de língua japonesa, tradutora de aramaico. É o mesmo serviço, é um desgaste mental absurdo. Não dá para você ficar 5 horas seguidas fazendo tradução. Sim. Né? É porque quando você está traduzindo, você está pensando numa língua, falando na outra. É um desgaste mental absurdo. Né? Nem todo mundo consegue. Não é para qualquer um esse tipo de serviço. Tem que ter uma capacidade muito grande, preparo, né? E desgaste. Então, é óbvio, como em todos os setores do serviço público principalmente, se você está levando um profissional à exaustão, seja na carga horária, seja no tipo de serviço, é óbvio. Se essa pessoa iria trabalhar 10 anos, ela vai trabalhar 5. Daqui a 5 anos, está toda ferrada, cheia de síndromes, e aí vai ficar à parte, vai ter que ser readaptada. Cada vez que um profissional é readaptado, o serviço público perde. A pessoa perde, porque ela fica também se sentindo preterida, né? Fiz concurso para uma coisa, não posso fazer, estou aqui na escola, cada hora me jogam para uma coisa. É uma sensação horrível, né? E para o serviço público, é gasto, né? Então, prefeitos inteligentes não deixam seus funcionários adoecerem em serviço.
tem que ter prevenção. E a principal prevenção é não ter desgaste. Né? É ter um desgaste normal. Agora, se é excessivo, é óbvio, já pode fazer conta, daqui a 5 anos, 50% vai estar doente e vai ter que ser recolocado. E o que eu estava colocando como importante, importantíssimo, é a largada, né? A assembleia da campanha salarial de 2019, o lançamento da campanha salarial de 2019. Porque como todo mundo fala, e não é mentira, né? Essa tabela aqui está escrito aqui, vai estar escrito em todas as revistas. Julho de 2016. Isso significa que nós ganhamos o mesmo vencimento desde 2016. Né? Então, quem está evoluindo na tabela está modificando, mas se tivesse reajuste daqueles 6%, os 3% do ano seguinte, 3% do ano seguinte, essa tabela aqui seria outra. Né? Então, é óbvio que nós estamos... Quem estava congelado parou com prejuízo, tá? Atualizou, porém está no prejuízo de 3 anos sem reajuste. Isso a gente vai conseguir ter reajuste esse ano? Às vezes as pessoas... É até engraçado, né? As pessoas param a gente em conversa e aí surge a pergunta: será que o prefeito vai dar reajuste esse ano? Eu não tenho bolinha de cristal. Tá? Se está por aí, está quebrada. Mas eu tenho certeza absoluta que qualquer ganho aqui em relação a essa tabela depende da mobilização de todo mundo. É aquilo que a gente falou lá no início. Quem quer melhorar isso daqui tem que se unir. Né? Então, a primeira coisa, o primeiro passo é a Assembleia da Campanha Salarial, dia 27 de maio, tá? Uma segunda-feira, dia de semana, 18h30, dá para todo mundo sair. A maioria, né? Todo mundo não, porque quem trabalha à noite acaba sendo prejudicado também. Né? Mas a gente optou por fazer num dia de semana, porque a grande parte, o número de escolas noturnas nosso é um pouco menor. Então, quem não trabalha segunda e puder comparecer, vai colaborar muito. Mas se todo mundo que trabalha no diurno comparecer, olha, nem cabe ali no Metalúrgicos, né? E é muito importante que a categoria compareça, né? Exatamente. Marca uma assembleia para falar de salário e chega lá, tem 6 pessoas. E importante colocar, gente, que na Assembleia da Campanha Salarial, a gente não vai falar só sobre índice de reajuste. A gente vai montar qual é a pauta de reivindicações. Então, tem outros assuntos que tem que entrar aí. E aí entra o RET, entra o cumprimento de um terço, algumas as 30 horas, entra o documento de porte que não foi publicado ainda, a realização do novo concurso. Só que quem define essa pauta é a categoria na Assembleia. A direção do sindicato vai para participar das reuniões de negociação com uma pauta que não foi tirada da cabeça dos diretores. É uma pauta que tem que ser votada, porque a direção representa a categoria. Então, quem tem que definir quais são as prioridades é a categoria. Então, quem quer participar, quem quer ter voz, Assembleia, campanha salarial, 27 de maio. Não adianta ficar no Facebook. Mas eu queria. Gente, a gente não faz assembleia no Facebook, tá? Nem no Zap, porque tem pessoas que, né, no Zap, nossa, né? Que beleza! Se o mundo fosse no Zap, tava show, né? Mas tem que participar. A gente precisa de gente de carne e osso na luta, tá? Então é muito importante isso. E lembrando sempre, né, que tem gente que também, a gente às vezes fala de quem não participa e fica parecendo que quem participa não tem valor, né? Nós temos pessoas que estão juntas nessa luta, e não são poucas não, desde 2010, desde a retomada do funcionamento do CEP aqui em Petrópolis. Né? Juntos na luta, e essas conquistas, que para alguns é pouca coisa, para essas pessoas que estão lutando há 7 anos juntos, há 9 anos, 9 anos juntos, é alguma coisa. Tá? Pergunta a quem foi enquadrado, né, se faz diferença lutar ou não. Porque às vezes a gente não consegue, e é importante colocar isso, que às vezes a pessoa fala, mas eu não fui. A luta não é individual. Individual, eu vou na justiça sozinha, faço um processo e tento o meu ganho.
A luta é coletiva, tá? Então, muitas vezes, eu luto, Daniel, Hugo, todo mundo participa de uma coisa que não vai ter um efeito imediato para mim. Mas tudo que for relativo ao plano de cargos e salários, um dia vai servir para a pessoa que está na carreira. É uma conquista que você, de repente, não leva imediato, igual várias pessoas estavam no período probatório, né? Falaram, mas eu não tive reajuste. Eu estou desde 2010 na greve, né? Meu enquadramento de 2012 não saiu. Sim. Mas estamos aí, estamos na luta e estamos porque é coletivo. Conquistando para toda a categoria. É coletivo. E muito importante isso, gente. Isso aqui é carreira. Tá? Carreira é isso. Eu posso não ter hoje, mas eu tenho a certeza que daqui a 5 anos eu completo e vou ter. E nós temos que estar vigilantes dos nossos direitos. Aquele papo de nenhum direito a menos não é brincadeira, não. Fala, Fernando. Não, é isso aí. Não é isso? Não tem essa de, eu não fui, não quero mais. Nessa brincadeira eu não participo. Nunca mais eu faço greve. Olha, se prepara então, que quem nunca mais fizer movimento, nós estamos num período em que nós vamos ter que lutar para garantir cada um dos nossos direitos. Então é importante que as pessoas se mobilizem, participem, deem sua opinião, tá? Agora, não basta só dar opinião, tem que dar opinião e ajudar a movimentar, né? É legal a história, né? Sim. Qual a conquista do trabalhador que não foi fruto de luta, de greve? Não conheço nenhuma. Mobilização. Não conheço nenhuma. E hoje em dia está pior ainda, porque você luta para conseguir e você luta para manter também. Se demora, até para manter está complicado. Então, olha aqui, tem uma outra aqui, ó. E a insalubridade? Olha, gente, essa pergunta eu vou dirigir diretamente ao prefeito Bernardo Rossi, ao secretário de chefe de gabinete, Renan Campos, e ao secretário de administração, Marcos João Serraz. Essa pergunta o CEP está fazendo quase que diariamente à prefeitura, ao gabinete do prefeito. É necessário que seja enviado um projeto à Câmara, porque isso é uma modificação do plano de cargos e salários, a inclusão dessa gratificação de insalubridade, que é prevista no estatuto. Tem que ter um trâmite. Já prometeu, já tem vídeo divulgando, então agora tem que acontecer, né? É claro que as pessoas ficam ansiosas. Se a gente solta uma notícia, na revista desse mês está lá. E teve uma vez que uma pessoa lá dessas reuniões nossas ainda falou assim, nossa, mas você já colocou na revista? O CEP já colocou na revista? É óbvio. Prometeu, tem que cumprir. Então tá lá, né? Tem que sair. A gente entende que tem alguns trâmites? Sim. Agora é preciso ter um pouco de rapidez nisso daí, né? Tem que mandar para a Câmara? Então vamos ver logo isso, mandar logo para a Câmara. Também tenho certeza que nenhum vereador vai se colocar contra os auxiliares de serviços gerais, né? Não é possível. Sabendo das condições de trabalho. Né? Pelo amor de Deus, né? Valorizar o servidor. E também, gente, como todas as outras coisas, tem projeto que vai para a Câmara para mexer no PCCS, a categoria tem que estar lá, o sindicato vai estar fazendo a convocação para estarmos acompanhando todas essas votações. Então, é importante que os auxiliares de serviços gerais também fiquem atentos. Vai surgir a necessidade de votação na Câmara e nós vamos estar convocando não só os auxiliares, porque aí todo mundo da categoria tem que ajudar, né? A conquista de um é a conquista de todo mundo, da categoria inteira. Ó, a Rosiane está colocando aqui que dá muita diferença sim, no meu caso foi 11%. Tem uma outra pergunta aqui, que é justamente essa confusão que está havendo das pessoas misturarem o quinquênio com o triênio. E a pessoa está dizendo assim, sobre o triênio, ainda haverá mais enquadramento? Esse enquadramento não é do triênio. Esse enquadramento é a diferença de 5 em 5 anos, que o pessoal chama de quinquênio, tá? Ele não vem separado no contra-cheque, ele é no próprio vencimento. E o triênio, que está congelado também mais ou menos há 6, 7 anos, esse nós temos uma ação judicial, e o doutor Hugo colocou agora há pouco, que ela inclusive está indo para a conclusão. Então deve estar saindo sentença aí no final do mês de maio em relação a isso. Vão estar acompanhando também na justiça isso, tá? Esse é o triênio. O quinquênio, o tempo de serviço é lá na tabela, 5 em 5 anos. Essas listagens que estão saindo são sobre tempo de serviço e formação, que tem a ver com a tabela.
O triênio ele vem separado no contra-cheque. Ele é uma outra gratificação De 3 em 3. de 3 em 3 anos, que é um direito nosso, não do plano de cargos e salários, mas do estatuto do servidor. Então, o triênio é de todos os servidores da prefeitura, não só da educação. Tá? Já o tempo de serviço e aqui a formação são específicos da educação, são específicos do nosso plano. Que vai mudar em cima o seu salário base ali. O triênio já vem embaixo, saúde Que é a evolução da carreira, né? Da carreira específica dos profissionais de educação. Essa que é a nossa grande conquista, gente. Quando a gente conquistou o plano, foi a melhor coisa que podia ter acontecido para os profissionais. Porque a gente pôde vislumbrar isso, ter essa modificação constante, né? Nosso salário. O problema é que, por opção de todos os governos, a nível federal, estadual, municipal, houve um achatamento em relação a isso. Eu sou funcionária da rede estadual, e na rede estadual, na revista desse mês, inclusive, vem isso. Nós estamos desde 2014 sem nenhum centavo de aumento no vencimento. E aí vale destacar um estudo do DIEESE que aponta a perda de 25%, ou seja, como se desde 2014, hoje o servidor do Estado tivesse 1/4 do seu vencimento tirado. Sim. Diminuição, né? Sim. Então, quer dizer, não é pouca coisa, não. A rede estadual também tem que se mobilizar em relação a isso, tá? A Assembleia, o CEP Central tem convocado assembleias. Vamos estar repassando também, fazendo assembleia local para a próxima manifestação. E em maio agora, deve ter também uma programação específica contra a reforma da Previdência. No nosso próximo programa, nós vamos estar divulgando também isso daí. No meio da semana, gente, vai acontecer o 1º de maio. E aí nós vamos estar divulgando nas nossas redes qual é a nossa programação. A Fernanda está mostrando aqui que a gente já está na hora de encerrar o nosso programa, já está chegando no nosso horário. O Seminário de Saúde, dia 8 de maio. A inscrição está prorrogada até a próxima sexta, por conta dos feriados. Dia tá? 3 de maio. 3 de maio. Só ligar para cá, dar o nome para o Felipe, dizer de que escola está representando. Abono de ponto para participação do seminário, tá, gente? É uma atividade de 9 às 5 da tarde, com refeição garantida, palestras, vai ter também Ação momento social, cultural, ação social, aferição de pressão, teste glicêmico, né? glicêmico. Vai ser muito legal, estamos nos dedicando bastante. Queria mais uma vez ressaltar a participação da Rosilene Burger, também diretora do sindicato, que está na montagem desse seminário. Agradecer também as pessoas que têm colaborado com ideias, a Aline Couto, que fez uma arte para o cartaz, também esse cartaz aqui é o cartaz de chamamento do evento, vai ter um cartaz também para o evento em si, e o Gabriel, Professora Márcia, secretária. Professora Márcia, que cedeu, e a Márcia Chiotti, que cedeu o espaço. Gabriel Abrão, que também, além de ser da rede, além de ser da direção do CEP, também faz parte de um curso de técnico de enfermagem, né? Técnico de enfermagem. E esse curso, inclusive, vai estar participando lá do nosso seminário, cedendo os seus alunos para essa atividade social, com alguns professores também participando. Então, nosso agradecimento geral a essas pessoas. Temos que agradecer também ao Fernando, porque teremos um quiosque surpresa. E Será uma novidade, somente será divulgado no dia. Opa! Teremos um quiosque surpresa com o apoio. olha, isso é surpresa mesmo, porque nem eu sei, hein? Show de bola. Isso é super surpresa. Até a próxima semana em mais um programa Educação de Classe.